O corpo humano foi feito para se movimentar. A criança, nos primeiros dias de vida, já começa a desenvolver a coordenação motora. As telas, infelizmente, ocuparam o lugar de movimento e ativação da serotonina. Pensando no bem-estar infantil, uma escritora erechinense que também é fisioterapeuta escreveu uma obra lúdica que leva a criança a introduzir no seu dia a dia a atividade esportiva. Acompanhe. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim a Clarissa Tomasi e a gente vai compartilhar com vocês uma história muito bonita que está escrita em um livro que ela vai apresentar para nós, para você, pai, você mãe, você que quer presentear de repente o seu filho, o seu neto, agora nessa época de festas, de Páscoa, com um presente diferente, segue aí uma belíssima sugestão. Por que não um livro? Clarissa, bem-vinda à TV Erechim hoje para a gente falar sobre os superpoderes do corpo. Muito obrigada pela oportunidade, Sandra. É muito bom estar aqui e poder falar desse insight que eu tive sobre como o corpo pode influenciar as nossas emoções. Pois é, e aí a gente já começa falando como surgiu a ideia de escrever esse livro, Superpoderes do Corpo. O nome é bem abrangente, né? Eu trabalho como fisioterapeuta há muitos anos e eu comecei a observar que o exercício, o poder dele vai muito além de simplesmente o nosso físico. Verdade. Então, eu comecei a procurar conteúdo que já existisse, assim, algum artigo científico que pudesse fazer essa relação entre o efeito do exercício e a influência que ele tem nas nossas emoções. Então, a partir daí, eu comecei a fazer um canal no YouTube, há mais ou menos uns 5 anos atrás, e eu vi que esses exercícios, posturas e atividades que a gente faz no nosso dia a dia, que influenciam as emoções, são uma ferramenta muito boa para as crianças, porque elas não têm ainda maturidade nem conhecimento, bagagem para lidar com as emoções como nós, com o intelecto, com a maturidade. Então, tendo uma ferramenta simples como o corpo seria muito útil. Esse livro, ele é apenas voltado para crianças, ele pode ser para os pais, ele é para, de repente, quem pensa em ter filhos e precisa se preparar psicologicamente, emocionalmente para saber como lidar com uma criança, porque a partir do momento que a gente toma algumas decisões, essas decisões são para a vida. E o livro nos dá essa bagagem inicial, nos ajuda de alguma forma? Ele serve para qualquer pessoa. Ele ajuda qualquer um a superar os próprios desafios. Quando a gente não tem esse peso essa âncora da biologia, da nossa fisiologia nos segurando, a gente consegue desempenhar muito mais nosso potencial na vida. Então, a gente lida com a nossa fisiologia, equilibra ela através dos exercícios e consegue desempenhar muito melhor os nossos desafios na vida. Pois é, e esse livro ele não é apenas um livro, ele tem diferenciais e eu gostaria que tu mostrasse ele um pouquinho pra gente, falasse dos diferenciais desse livro. Com certeza. Ele tem um visual bem colorido, atrativo. Na primeira parte tem histórias infantis, onde as crianças aprendem a fazer as posturas. Na verdade, as posturas são muito simples. Sim. Então, é bom que a criança saiba como fazer o exercício, que momento, né? E o interessante, Clarissa, aproveitando esse gancho, é que ela vai aprender a fazer exercícios que vão ser para a vida toda, não é só para enquanto é criança. Exatamente. E quando ela aprende, quando criança que está enfrentando a primeira vez os obstáculos, ela consegue se sair melhor e não guarda traumas, né? No final de cada historinha tem os QR Codes que levam a vídeos explicativos. E no final tem a parte direcionada para os pais, que tem toda a explicação científica de como o exercício vai funcionar dentro do corpinho, na fisiologia da criança. Bem legal. E por que você escolheu explicar os exercícios através de histórias infantis? Porque as posturas e os exercícios que eu trouxe aqui, eles são muito simples. Então, sabendo quando aplicar, o momento desafiador que ela pode aplicar o exercício, acho que seria uma sacada bem legal. Então, a criança tem um cérebro associativo, ela tenta associar o que ela já viveu com o que ela está aprendendo. E quando ela se identifica com os personagens, depois ela consegue associar. Ah, esse personagem eu
viveu essa situação, então eu posso aplicar também. E daí torna esse conhecimento, esse aprendizado natural, espontâneo da criança. Verdade. Você menciona que esse livro ele é um livro autodidata e também baseado em modelos internacionais. Pode nos contar mais detalhes sobre esse livro, para que a gente fique mais interessado em conhecer essa obra? Existem conceitos dentro da ciência que são muito bons, muito amplos e profundos. E poucas vezes eles chegam até nós. Ou poucas vezes a gente consegue aplicar com estudos amplos, assim. Então, o meu cuidado foi trazer esses conceitos científicos de uma maneira muito simples e didática para que qualquer pessoa que fosse ler o livro conseguisse entender tudo. Então, qualquer um que lê vai conseguir aplicar. E nos Estados Unidos, Canadá e Finlândia, eles implementaram nas escolas públicas essa regulação emocional através do corpo e conseguiram perceber que essa prática, ela diminui os gastos de saúde pública com ansiedade e depressão. Sim. E hoje a gente também, Clarice, aproveitando o teu livro, a gente se depara muitas vezes com crianças muito pequenas, sentadas no sofá, numa postura totalmente errada, com o celular na mão. Isso, além de prejudicar essa postura, prejudica os olhos, o desenvolvimento, porque a criança ela precisa ter contato com livros, ela precisa brincar, ela precisa ter os momentos divididos para que ela se torne um ser humano e saiba que existe rotina no dia a dia. Sabe que o nosso intelecto ele não desenvolve só pelo que a gente aprende ou lendo ou absorvendo. Ele se desenvolve quando a gente se exercita. Verdade. Então, a gente fortalece áreas cerebrais, tipo córtex, quando a gente se exercita. Então, a criança aprende no exercício muita coisa, além de só fortalecer o físico. Ela, por exemplo, num esporte de equipe, ela aprende a se socializar, ela sabe dividir, ela consegue ver que ela ganha mais em equipe. Sim. E ela desenvolve muitos talentos que parada no sofá ou só lendo. E essa é uma das historinhas que eu trago aqui no livro, sobre como a importância do exercício para depressão infantil, que hoje, uma vez, não se falava em depressão para criança, ansiedade para uma criança, e hoje em dia é uma realidade. Outra coisa, Clarissa, que eu acredito, eu não li o livro ainda, mas eu pretendo ler ele, a importância dos pais fazer o exercício junto com os filhos num tom de brincadeira. Isso vai estimular eles a sempre levar o exercício como uma coisa gostosa, saudável, que traga esse relaxamento e essa cumplicidade que eles acabam tendo com a família, mas também depois com os colegas. Exatamente. E olhando os pais aplicando, fazendo exercício, eles seguem o exemplo e fica muito mais fácil incorporar esse conteúdo. Verdade, é um livro realmente que vem trabalhar a família em si, né? Além de trabalhar a família, ele não precisa de um desgaste para aprender. Ele não precisa assim, vamos mudar todo o esquema familiar, tem que fazer muitas mudanças para aprender. Não, ele consegue encaixar em várias situações esses exercícios e facilitar muito a vida, né? Verdade. Quais são os maiores benefícios das crianças que praticam superpoderes do corpo, eles podem usufruir, além desse contato familiar, além de aprender a trabalhar em equipe? Existem outros fatores que também influenciam? Sim, as crianças que executam essa técnica, elas se tornam mais resilientes, mais independentes na emoção. Elas conseguem lidar com os próprios conflitos de uma maneira muito melhor e, além de tudo, elas têm uma área cerebral que só está completamente formada na vida adulta, que é o córtex pré-frontal, que ele é responsável pelo planejamento, tomada de decisões, controle de impulsos. Então, quando a criança vai trabalhando, incorporando essa ferramenta na vida dela, ela vai ter um córtex pré-frontal muito mais desenvolvido, muito melhor desenvolvido. Então, ela vai ter uma maturidade também muito mais tranquila em relação à emoção.
Este livro também é um livro para pais que de repente têm filhos especiais? Se a criança... funciona para todas as fisiologias. Sim. Tem alguns exercícios que algumas crianças com certas limitações não vão conseguir fazer. Mas todos os exercícios que elas conseguirem fazer, elas vão poder usufruir dos benefícios. Esse livro, ele é o primeiro livro voltado para a criança que você escreve, ou já existem lá no teu perfil no YouTube outras obras que são direcionadas para a criança? Não, esse é o meu primeiro livro. É o único que eu escrevi até agora. Eu estou encaminhando mais um livro, mas daí ele é voltado para os professores. Porque muito se fala dos alunos do bem-estar e poucas pessoas olham para o bem-estar e para a saúde emocional e física do professor. Então, é um livro com essa finalidade. E esse livro está disponível para compra em algum site, algum perfil, em rede social, alguma coisa assim, Clarissa? Aqui em Erechim ele está nas principais livrarias e tem formato físico e e-book que tu pode adquirir também pela internet. É só acessar o meu perfil no Instagram e daí lá tem os links de compra. Se você tivesse que deixar uma sugestão aí para os leitores, para as famílias, para os jovens, enfim, o que você diria sobre este livro e sobre a importância dos superpoderes do corpo? Eu queria que a gente tivesse uma consciência muito maior de que o corpo e a mente estão sempre conversando. E que se a gente conseguir trabalhar a nossa fisiologia adequadamente, a gente consegue desempenhar o nosso potencial, os nossos talentos de uma forma muito mais eficiente. Eu tenho um professor, o Grosjean, que ele falou num curso que a borboleta ela só sabe que ela está pronta para voar quando ela cria as asas. Verdade. Quando o corpo dela está pronto, ela sabe que ela pode voar. Quando ela é lagarta, não. E assim conosco, quando a gente está com a fisiologia, com o nosso corpo preparado, a gente entende que pode. E ao contrário, não. Esse cuidado que os pais, hoje, os cuidadores, enfim, as pessoas, os professores, pessoas que lidam com as crianças, de ter esse olhar mais holístico, de ensinar eles a importância do movimento, a importância de socializar, a importância que a leitura tem no nosso dia a dia, a importância que a natureza tem. Tudo isso faz com que o ser humano crie uma vida muito mais leve e é o que a gente precisa nos tempos atuais. Numa sala de aula, por exemplo, quando as crianças chegam agitadas da educação física, é muito difícil dar uma aula, o professor que vai dar uma aula depois desse período. Leva um baile. Leva um baile. Só que a criança está muito dispersa nesse momento, ela estava numa atividade muito intensa. Então é difícil parar, para nós também é difícil. É verdade. Então, se eu sei que existe um exercício que em 5 minutos irriga a área cerebral responsável pelo foco, eu posso fazer esse exercício e a criança não tem como ficar desfocada com a área cerebral do foco super irrigada. Então, facilita muito, torna a vida muito mais leve, o ambiente escolar. É uma maneira mais fácil de lidar. E como é que foi a escolha da capa? Porque eu vejo aí que tem 2 super-heróis. Como é que foi a escolha da capa? Você tem filhos meninos? Como é que foi essa questão? Não, não tenho filhos, mas a gente quis associar, né, os superpoderes com os super-heróis, que eles iam se tornar super-heróis quando soubessem lidar com o corpo. E é mais ou menos isso que acontece. É verdade. E, de certa forma, nós adultos não somos super-heróis. Quando a gente acorda cedo, a gente trabalha, a gente pensa nas atividades da casa, a gente se exercita e dá esse exemplo para os nossos filhos, para as pessoas que nos veem diariamente praticando essa atividade física e vê que a gente tem essa claridade mental que o exercício proporciona, né? É verdade. Quando a gente está com o corpo muito estressado, cheio de cortisol ou de hormônios de estresse ou com a amígdala cerebral muito ativada, a gente não consegue acessar bons pensamentos, boas emoções. Mas quando a gente sabe que existem recursos, que existem posturas simples, que existe uma respiração que pode trabalhar tudo isso e fazer com que eu baixe esses níveis de cortisol, diminua a atividade da amígdala, eu posso acessar a minha mente com muito mais clareza e bons pensamentos vêm com a mente equilibrada, né? Verdade. Então, por isso que todas as pesquisas apontam o corpo como chave para a regulação emocional.
E é verdade. A partir de que idade esse livro pode ser começado a trabalhar em casa com os filhos? A partir dos 2 aninhos, se ela souber erguer os bracinhos, se ela souber puxar o ar e soltar, até estimulada por alguma atividade, por exemplo, uma velhinha, alguma coisa assim, ela já pode fazer os exercícios. Isso se os pais observam, e eu acredito que os pais observam muito mais do que quem não tem filho. O bebezinho lá, quando ele tem 2, 3 meses, os movimentos das pernas são rápidos, os bracinhos também. Aí chega uma etapa da vida que tudo isso diminui. Eles já nascem com esse impulso de movimento, então. O movimento faz muito bem, né? E é uma coisa muito intrínseca. Sabe que a Amy Cuddy, ela é uma estudiosa de Harvard, ela é psicóloga. E ela adorava o movimento. E ela observou que na natureza, todos os animais, por exemplo, quando querem se sentir dominantes, enfrentar alguma coisa difícil, eles abriam, ficavam maiores, né? Abriam a postura, ficavam maiores. E na natureza, nos seres humanos, ela viu que a gente, toda vez que vencia uma corrida, erguia os braços e fazia aquela postura da vitória. E ela disse, isso tem alguma coisa muito intrínseca no nosso DNA. Ela observou até atletas paralímpicos cegos que nunca tinham visto. E eles faziam o mesmo movimento que as pessoas que sempre tinham conseguido enxergar. Então ela viu que não é uma coisa aprendida, é uma coisa intrínseca mesmo. É um movimento que vem de dentro. E daí ela foi medir quais os níveis de testosterona e cortisol quando a gente está com os braços elevados. E a testosterona fica alta, que é o hormônio do poder, da dominância. Verdade. E quando a gente fica cabisbaixa, a gente tem o cortisol sobe e a testosterona desce. Em 2 a 3 minutos esse efeito já dá para ser medido através da saliva. Muito bem, Clarissa. Então, a gente hoje falou sobre esse livro importante, Os Superpoderes do Corpo, que está disponível para venda. E eu quero te agradecer por estar aqui hoje, mostrando e apresentando para a comunidade de Erechim esse material belíssimo. E eu espero que os pais valorizem esse trabalho científico, pesquisado, embasado em teorias que já existem e estão nesse livro à disposição para você. Muito obrigada. Muito obrigada, Sandra. Foi um prazer estar aqui, estou à disposição. Muito obrigada.